E aí, pessoal, vamos mergulhar hoje num dos maiores, se não o maior desafio dos sistemas operacionais. Como é que se faz vários programas, várias tarefas trabalharem juntas, em harmonia? É só parar para pensar um pouquinho. No nosso computador, agora mesmo, dezenas de processos estão rodando ao mesmo tempo. E para que isso tudo não vire um caos digital completo, eles precisam de alguma forma conversar e se sincronizar. É como uma grande orquestra. E a gente vai entender hoje como essa ordem na corte do código é mantida. Pois é, essa pergunta é o que tira o sono de muito programador por aí. Imagina só, dois chefes de cozinha tentando usar o mesmíssimo pote de sal ao mesmo tempo para duas receitas completamente diferentes. Se um deles joga o sal antes do outro provar o caldo, o prato pode simplesmente desandar. No mundo do software, a lógica é a mesma. Quando dois ou mais processos tentam alterar o mesmo pedacinho de informação, a ordem em que as coisas acontecem é tudo. Uma diferença de 1 milissegundo pode levar a resultados que não têm nada a ver com o esperado. Para a gente entender a raiz desse problema, a gente precisa olhar para o campo de batalha, o ambiente concorrente. Os computadores de hoje em dia já não fazem mais uma coisa de cada vez, né? Eles são verdadeiros cérebros com vários núcleos, cada um pensando em uma coisa diferente, tudo ao mesmo tempo. E é exatamente nesse cenário de alta velocidade e paralelismo que a comunicação entre os processos se torna a peça-chave para tudo funcionar direitinho. Ok, vamos dar um zoom nisso aqui. Pensa no processador do seu computador como um cérebro. Antigamente, era um cérebro com um núcleo só, um pensamento por vez. Hoje, ele tem vários, cada um como se fosse um processador independente. Para conseguir usar toda essa potência, os programas são quebrados em pedacinhos menores, às vezes em processos ou, de forma ainda mais detalhada, em threads, que são como se fossem várias linhas de pensamento dentro de um mesmo programa. O ponto crucial aqui é que todas essas partes, rodando em paralelo, precisam usar os mesmos recursos, a mesma memória, os mesmos arquivos, a mesma impressora. E é justamente por causa desse compartilhamento constante que a sincronização não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Sem ela, os dados viram uma bagunça. E quando essa coordenação toda falha? Bom, é aí que a gente entra no conceito mais famoso e talvez mais problemático da computação concorrente, a tal da condição de corrida. O nome, aliás, descreve a situação com perfeição. É uma corrida mesmo, para ver quem chega e acessa o recurso primeiro. Falando de um jeito mais formal, uma condição de corrida acontece quando dois ou mais processos estão ali mexendo em dados compartilhados e o resultado final da operação depende de quem chegou primeiro. Isso cria um comportamento que a gente chama de não determinístico. E o que isso quer dizer na prática? Imprevisibilidade total. Você pode rodar o mesmo código com os mesmos dados 10 vezes e ter 10 resultados diferentes. Tudo porque o sistema operacional escalonou as tarefas numa ordem um pouquinho diferente em cada execução. É o tipo de bug que faz qualquer programador querer arrancar os cabelos. Teoria é importante, a gente sabe, mas nada se compara a um bom exemplo para ver o problema acontecer na prática, né? Então vamos analisar um cenário super clássico com duas threads para ilustrar como uma condição de corrida pode bagunçar completamente um resultado que deveria ser simples. Certo, vamos montar o nosso laboratório. De um lado, a thread 1, do outro, a thread 2. Elas compartilham duas variáveis, A e B, e as duas começam com o valor 1. A missão da thread 1 é bem simples, dobrar o valor de A e depois dobrar o de B. Já a missão da thread 2 é somar um em B e depois somar um em A. Olhando separado, são continhas de criança, mas quando elas rodam ao mesmo tempo, competindo pelo acesso a A e B, o resultado vira uma verdadeira caixinha de surpresas. E aqui a mágica, ou melhor, o caos acontece. Olha só a diferença gritante. No caso 1, se a thread 1 roda tudo primeiro, ela transforma A em 2 e B em 2. Beleza. Aí a thread 2 entra, pega esses valores e soma 1 em cada. Resultado final, A igual a 3, B igual a 3. Parece lógico. Agora, a reviravolta. E se a thread 2 roda primeiro? Ela pega B, que é 1, e transforma em 2. Pega A, que é 1, e transforma em 2. Até aí, tudo bem. Mas quando a thread 1 entra para multiplicar esses valores, o resultado final é A igual a 4 e B igual a 4. O mesmo código, os mesmos dados iniciais, mas resultados completamente diferentes. Tudo por causa de quem ganhou a corrida para executar primeiro. Então, o ponto crucial, a frase que resume tudo isso é esta: a ordem de execução interfere no resultado final. Essa ideia é a essência de uma condição de corrida e explica por que ela é um problema tão sério, tão fundamental na programação concorrente. Bom, se a falta de regras é o que causa o caos, a solução, claro, é criar regras. Para evitar as condições de corrida, os sistemas operacionais têm mecanismos específicos para controlar o acesso a esses recursos compartilhados,
O objetivo é garantir que as operações aconteçam de maneira ordenada e, o mais importante, previsível. O primeiro passo para organizar a bagunça é mapear o território. A gente precisa identificar a zona de perigo no nosso código. E essa área tem um nome técnico, é a região crítica. De forma bem simples, é aquele trecho de código onde o programa vai lá e acessa um recurso compartilhado, seja para ler uma variável, seja para escrever num arquivo. É essa parte do código, e só ela, que precisa ser cercada e protegida. E como a gente protege essa zona de perigo? Contratando um segurança para ficar na porta. O nome técnico desse segurança é exclusão mútua, ou, para os mais íntimos, Mutex. A regra do Mutex é simples e inflexível, só entra um de cada vez. Se um processo está dentro da sua região crítica, qualquer outro que tente entrar na sua própria região crítica para acessar o mesmo recurso é barrado na porta. Ele é obrigado a esperar na fila até o primeiro sair. Simples assim. E esse diagrama aqui mostra o nosso segurança trabalhando. Vamos acompanhar a linha do tempo. No tempo T1, o processo A consegue entrar na região crítica. A porta se fecha. Logo depois, em T2, o processo B chega todo animado e tenta entrar também. O mutex diz, opa, parado aí. O processo B fica bloqueado, esperando. Só lá no tempo T3, quando o processo A termina o que tinha que fazer e sai, é que a porta se abre e o processo B finalmente pode entrar. É essa disciplina que garante a ordem e evita o caos da condição de corrida. E esses conceitos não são só uma viagem teórica, não. Eles são a base para um monte de questões de concursos na área de TI. Então vamos ver como esse conhecimento é cobrado na prática, analisando duas questões de verdade. Olha só, questão clássica da CSFFG de 2017. Ela descreve um cenário, múltiplos processos, leitura e escrita num dado compartilhado, e um resultado final que depende de quando e de quem executa. E aí vem a pergunta, qual é o nome disso? Vamos dar uma de detetive e analisar essa pergunta. As palavras-chave pulam na nossa cara. Múltiplos processos, dado compartilhado e, a mais importante de todas, o resultado final depende de quando e de quem. Isso soa familiar? É exatamente o cenário que a gente viu com a Thread 1 e a Thread 2, onde o resultado podia ser 3 e 3 ou 4 e 4. A descrição da questão é um retrato falado da nossa condição de corrida. Então, a resposta correta, sem a menor sombra de dúvida, é a alternativa B. Agora vamos pular para uma questão mais recente, do Sebrasp, de 2023. É uma daquelas de julgar, certo ou errado. A afirmação é praticamente a mesma da questão anterior, só que escrita com outras palavras. Ela vai direto ao ponto, definindo a condição de corrida de forma bem clara. A análise aqui é quase um copia e cola da anterior. A afirmação é uma definição de manual, de livro, para a condição de corrida. O que isso ensina para a gente? Que não importa a banca, não importa o ano. Esse é um conceito absolutamente fundamental que precisa estar na ponta da língua. É a base da concorrência em sistemas operacionais. Portanto, a afirmação está certíssima. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A cada segundo que a gente passa usando nossos computadores, nossos celulares, o sistema operacional está agindo como um juiz silencioso, gerenciando milhares, talvez milhões dessas pequenas corridas entre processos e threads. Ele aplica as regras de exclusão mútua sem que a gente nem perceba, garantindo que no fim das contas o resultado seja sempre o correto, sempre previsível. É uma orquestração invisível, mas que é absolutamente essencial para o nosso mundo digital funcionar.